Olá, Miguel. Antes Olá, de mais, Miguel. queria-te agradecer teres aceitado fazer esta entrevista. E, pá, eu vou começar, a entrevista começa sempre da mesma maneira. Era se tu fosses o Moisés e tivesses capacidade de impor ou de sugerir um mandamento à sociedade contemporânea, qual é que era o mandamento que tu... Não é um dos 10 mandamentos, é um Sim. mandamento teu. O que é que tu achas que era importante agora e fundamental? Eu acho que o principal mandamento devia ser não temas experimentar. Eu acho que, por exemplo, o John Locke, o David Hume, nos ensaios sobre o entendimento humano, costumam explicar que às vezes nós não somos empáticos relativamente aos outros porque nunca nos colocamos nos sapatos dos outros. Ou seja, a nossa vida é muito curta. Nós, em regra, vivemos 80 anos. E, portanto, temos pouco tempo para experimentar todas as nossas dimensões. As nossas dimensões artísticas, espirituais, intelectuais, profissionais. Eu gostava de ter experimentado várias coisas. Gostava de ter podido ser um chefe de cozinha, gostava de ter podido ser um patinador e não tenho tempo suficiente para isso. E, portanto, eu acho que experimentarmos permite-nos, em primeiro lugar, errar. E quando nós erramos, nós tornamos mais empáticos com os outros. Porque percebemos que nós, nas mesmas condições do outro, se calhar não faríamos melhor do que aquilo que à partida julgamos que podíamos fazer. E, por outro lado, dá-nos essa dimensão de humildade. Por exemplo, o exercício dos cargos públicos. Obviamente que nós não vivemos na antiga Atenas. Em Atenas, todos rotativamente, e este todos é um todos muito restrito. Sim, acho que era 10% da população Claro, que porque as mulheres não podiam exercer essas funções de magistrado, os metecos, ou seja, os estrangeiros também não a podiam exercer, os escravos também não. Mas o que eu estou a tentar dizer é, se todos pudéssemos experimentar essa função de tomar decisões, de governar, de executar, isso tornar-nos-ia talvez um pouco mais empáticos e também um pouco mais humildes relativamente à dificuldade que implica transformar o mundo, transformar a sociedade. Por outro lado, nós às vezes, e a sociedade atual é uma sociedade muito barricada. Eu sou vegan e, portanto, critico o modo de vida daquele que come carne. Eu gosto de tauromaquia, critico aqueles que defendem os direitos dos animais. Eu acho que essa experimentação permite-nos também isso, sermos mais solidários relativamente aos outros e respeitarmos esse pluralismo. Quando eu discordo de alguém, quando eu defendo uma posição... Quando eu digo uma posição política, é uma posição sobre como é que nós devemos funcionar em sociedade. nós devemos organizar. Eu não estou a criticar a vida dos outros. Quando eu critico alguém porque fuma, eu não estou necessariamente a querer impedir que essa pessoa fume. Eu estou a explicar que isso tem consequências, por exemplo, para o Serviço Nacional de Saúde, tem consequências para as pessoas que vivem junto dessa mesma pessoa. E, portanto, as pessoas às vezes confundem a divergência, o debate, com quase que uma guerrilha constante, como que uma crítica pessoal ao modo de vida. Eu, felizmente, ao longo da minha vida, tive sempre vários amigos de proveniências ideológicas distintas que pensam de forma diferente de mim e valorizo muito isso, valorizo muito essa divergência. Mas já que estás a falar disso, pronto, a entrevista é sempre super orgânica, isto que eu vou falar agora estava no fim da entrevista, mas acho que é pertinente pôr agora, que é, nós respeitamos, não é? E acho que devemos respeitar a opinião dos outros e a maneira como os outros vivem a sua vida. No limite, quase totalmente. Só que há sempre um problema, que é a segunda derivada, e é normalmente aí que podem aparecer mais problemas. É quando a maneira que os outros vivem a vida, da maneira como os outros vivem a vida, condiciona a tua vida ou a das pessoas que tu gostas. Eu vou dar um exemplo concreto. Imagina que tu tens um filho que é homossexual, ok? Uma coisa que se discute agora muito é que no ensino se deve, desde que eles têm 5 anos, desde sempre, se deve mostrar as possibilidades que a sexualidade tem. Sim. E não só a heterossexualidade, a homossexualidade e as outras coisas todas que existem hoje em dia. Como é que tu vês isso? Onde é que está a linha vermelha? Tu vais lutar, vais insultar a outra pessoa, porque depois às vezes aquilo
quando então te chega mesmo ao pé, quando é um familiar teu que está a ser atacado, não é, por uma lei que é feita, etc, etc, pá, se calhar aí a coisa deixa de ser tão... Porque esta coisa do respeitar o outro, tudo bem, quando o outro não incomoda, pá, a gente vive todos bem isso, não é? Sim. Agora, o problema é que a ação do outro muitas vezes condiciona a tua ação e implica sofrimento, etc, etc. Sim. Olha, eu acho que vou parecer um perigoso intelectual que vai lançando citações para cima da conversa, ótimo. E não queria adotar essa posição de pedantismo, que não é, aliás, de modo nenhum o meu estilo, nem o meu intuito. Só que, como nós não podemos experimentar tudo ao longo da vida, devemos beneficiar da experiência dos outros. E os livros, a ciência, a investigação servem também para isso. O John Rawls, que é um pensador norte-americano muito interessante, escreve A Teoria da Justiça e depois num outro livro, O Liberalismo Político, uma construção sobre o que deve ser, no fundo, uma sociedade equitativa e justa. E ele defende aquilo que ele chama de um consenso de sobreposição. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós devemos fazer um contrato social entre todos nós. Todos nós abdicamos de parte da nossa liberdade individual para ter reconhecimento dessa nossa liberdade pelos outros, para termos segurança, para termos previsibilidades jurídicas, respeito pelas nossas posições. O consenso de sobreposição pressupõe o quê? Que eu estou de acordo relativamente aos traços principais da forma de viver em sociedade. Por exemplo, eu estou de acordo que se adotem decisões em que menos pessoas se sintam lesadas ou prejudicadas, isto significa princípio maioritário ou princípio democrático. Porque é que nós aprovamos as leis com maiorias? Não é porque elas sejam melhores do que as outras soluções defendidas pela minoria. É porque há menos pessoas que vão ter que cumprir, se necessário, coercivamente, essa mesma regra de conduta. Portanto, o princípio maioritário é um bom princípio. Claro, depois tens a Constituição há outros princípios essenciais. Claro, que vai pôr as linhas vermelhas. Que são, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana. Nenhuma lei pode colocar em causa esse mesmo princípio, mesmo que haja uma maioria. Princípio da igualdade. Aquilo que idêntico deve ser tratado da mesma forma, aquilo que é diferenciado deve ser tratado de forma diferenciada. Claro que depois há discussões enormes em sociedade para saber quais são essas posições de igualdade e de diferença. O que é que eu estou a dizer com isto? Que a democracia não é forçosamente o governo da maioria que esmaga os direitos das minorias. Claro. Aliás, mais uma vez, outro autor norte-americano, um constitucionalista muito conhecido, Ronald Dworkin, falava nos direitos fundamentais precisamente como um shield, ou seja, um escudo das minorias contra as maiorias. Portanto, a própria maioria tem que perceber que pode impor regras de conduta aos demais, mas que deve respeitar essa capacidade das minorias, no fundo, estabelecerem a sua própria forma de vida, a sua própria personalidade. Mas o Estado não deve entrar nesse espaço mas eu acho que de liberdade individual. O grande problema, e agora vês isso no Supremo nos Estados Unidos, etc., sim, o grande problema, para mim, não são as leis. É a mesma parte a aplicação, com certeza. Não é a aplicação, neste caso. É mesmo a Constituição, é a coisa que defende os princípios mínimos. E como é que tu achas que se deve chegar aos princípios mínimos, à regra básica, à regra que não dá para quebrar nem pela maioria? Não é? Certo. Também é de uma forma democrática, como é que tu chegas a essa parte? Eu acho que o mais importante tem a ver com o tal mandamento de Moisés, que é o direito a experimentar e o direito a descobrir a nossa própria felicidade. Eu não sou uma pessoa crente. Eu fiz a minha formação por vontade própria, os meus pais optaram por não me batizar, apesar de toda a minha família ter formação católica, e eu próprio fui à procura desse esclarecimento. E devo dizer que eu sou profundamente cristão do ponto de vista filosófico, mas não do ponto de vista religioso. Ou seja, eu acredito na mensagem dessa personagem histórica que foi Jesus de Nazaré.
E acredito nessa mensagem, porquê? Que nós nem temos a certeza se existiu. Certo, mas a palavra dessa personagem... Existe, essa não há dúvida que existe. A palavra dessa personagem foi uma palavra não de temor, não de maldade, não de contraposição entre inferno e paraíso, mas uma palavra de reconciliação entre os homens. Mas uma palavra, lá está mais uma vez, de aproveitar a vida terrena para construir dessa vida terrena um espaço melhor para todos aqueles que convivem connosco durante esse período curto. Eu, como não acredito, não tenho essa fé, essa capacidade de acreditar numa vida para além da morte, interpreto este espaço que nós aqui passamos na vida precisamente como um espaço em que nós devemos procurar essa felicidade. A felicidade, na minha perspectiva, não tem a ver com um estado permanente de euforia, de satisfação ou de riso. Tem a ver com dois vetores que os gregos também muitas das vezes referiam, que é a aponia, ou seja, a ausência de sofrimento. Todos nós... Isso era uma das perguntas, que era se exatamente, como tu não és crente, se a maneira como tu pensavas era sempre uma tentativa de minimizar o sofrimento, não é? O nosso corpo, geneticamente, foi programado para se autoconservar. Por isso é que nós sentimos dor através do nosso sistema nervoso central. Quando algo está a funcionar mal com o nosso corpo, nós reagimos. Sim, temos vontade de nos reproduzir, etc. E, portanto, o nosso corpo está treinado para isto, para evitar o sofrimento físico. E, portanto, nós procuramos a gratificação. Para além desta ideia que os gregos classificavam como aponia, ou seja, a ausência de sofrimento, e quando eu falo sofrimento é a inexistência de doença física, mas também de doença mental. E depois a ataraxia, que é uma dimensão de serenidade. Eu confesso que nesta fase da minha vida me considero isso, uma pessoa serena, e acho que todos nós devíamos ter a oportunidade de uma vez na vida experimentar isso. Os gregos falavam num estado de imperturbabilidade da alma, ou seja, a capacidade que eu tenho de aceitar o meu redor. É porque a imperturbabilidade não significa que eu não tenha problemas, não significa que os meus familiares não tenham doenças, que os meus amigos não estejam doentes, não tenham sofrimento, infelicidade, que eu próprio tenha dificuldades na minha vida. Significa apenas que eu me reconciliei comigo e com os outros. E eu acho que todas as pessoas deviam ter a possibilidade de atingir essa vida boa. Aliás, ainda recentemente uma líder partidária, a Mariana Mortágua, num congresso partidário, elegeu como objetivo do seu programa político esse conceito. O conceito de vida boa não equivale à boa vida. Nós às vezes olhamos para a boa vida como algo de negativo. Olha aquele tipo que passa a vida nos copos, que não trabalha, que só vai à praia, que não quer ter responsabilidades. A vida boa é isto, é um estado em que a pessoa, independentemente das suas condições económicas, e aliás é muito engraçado porque os índices mundiais de felicidade demonstram que não são necessariamente os países que pertencem ao G7 e ao G10 que são mais felizes do que os outros. Há várias outras condições que nos tornam felizes. A capacidade, por exemplo, de conciliar a nossa vida profissional com a família, com os amigos, com o lazer, com o repouso, com o acesso à cultura. Todas essas dimensões são dimensões essenciais ao bem-estar humano. Agora, há uma questão também muito importante. É que eu estou aqui, neste momento, desvalorizei as condições económicas e disse não é forçoso que eu tenha condições económicas para que possa ser feliz. Mas, na verdade, não existe felicidade, não existe liberdade se não existir igualdade e se não existir o acesso a bens económicos essenciais. Um Nobel da Economia, o Amartya Sen, defendia precisamente isso. É que não existe igualdade sem existir dignidade económica, sem existir esse acesso aos bens essenciais. É por isso... Não existe liberdade mesmo. Não existe sequer liberdade. Eu não posso decidir recusar um emprego se eu recusando esse emprego não tenho dinheiro com que comer
e de que dar de comer aos meus filhos. Eu não posso recusar uma ordem que me rebaixa enquanto ser humano se eu depender desse salário que recebo ao final do mês. Eu não posso exercer a minha liberdade de discordância relativamente a um ditador se esse ditador distribui através de subsídios apoios financeiros aos membros dessa mesma coletividade. E, portanto, eu acho esse aspecto um aspecto, de facto, muito importante, e é por isso que eu acho que deve haver, do ponto de vista das políticas públicas que corrijam essas desigualdades de partida. Uma criança que nasce na pedreira dos húngaros, por uma grande ideia que tenha, não consegue ser empreendedor. Porque, por muito que existam empresas de capital de risco que financiem ideias, obviamente que esse background de alguém que nasce na pedreira dos húngaros e não no Restelo ou não aqui em Campo de Ourique, coloca-os logo num ponto de partida completamente divergente. E, nesse sentido, acho que os Estados devem intervir para corrigir essas desigualdades. Falando de uma coisa mesmo particular, já que estás a falar disso, que é o economista francês Piketty, ele acha que, e eu acho que tu já falaste sobre isso, mas não tenho a certeza, que acha que a questão do património, quando eu morro e passa para os meus filhos, deve ser altamente taxado, de forma a que o ponto de partida seja o mais próximo possível para toda a gente. Sabendo que a condição económica muitas vezes até nem é a parte mais importante, o acesso à educação que tu tiveste muitas vezes é mais importante e mais decisivo para o teu sucesso na sociedade, mas eu queria saber qual é a tua opinião sobre isso. Olha, eu tenho uma posição ambivalente por isto. Eu sou de base um constitucionalista. Eu sei. E o constitucionalismo liberal do final do século XVIII e do início do século XX fundou-se nesta ideia de que a burguesia, ou seja, os comerciantes, os intelectuais, os artífices, que não pertenciam nem ao clero nem à nobreza e, portanto, não herdavam esses títulos, queriam limitar o poder do rei. E queriam limitar o poder do rei para garantir o quê? Para garantir o respeito pela sua própria segurança pessoal, para não serem agredidos pelas polícias do rei, pelos exércitos do rei. Por outro lado, também a propriedade privada, como uma dimensão que impedia o monarca de confiscar os bens daqueles que não pertenciam à corte, que não eram apoiantes diretos do rei, e por outro lado a defesa das liberdades individuais. E eu nessa perspectiva sou profundamente liberal. Sou liberal como são os liberais norte-americanos. Eu julgo que o Estado não deve entrar dentro das nossas casas, não deve entrar dentro das nossas escolas, não deve entrar dentro das nossas igrejas, não deve entrar dentro das nossas associações. Mas as nossas escolas são do Estado, não é? E já vamos então a essa questão em particular. Mas sendo o Estado, garante-se liberdade de ensino e liberdade de aprendizagem dentro das escolas. Isso é muito mais vincado relativamente às universidades, porque a Constituição expressamente garante essa liberdade e autonomia universitária. Significa que um professor universitário não pode ser alvo de um procedimento disciplinar por discordar de uma orientação filosófica, cultural, política do governo que conjunturalmente exerce funções, mas isso também acontece nas escolas públicas do ensino básico e do ensino secundário, porque a Constituição garante que não há programação ideológica cultural do ensino. Outra coisa é existir um programa que uniformiza os conteúdos que são, no fundo, avaliados em todo o território nacional. Mas os professores têm liberdade de ensinar de acordo com os seus padrões, os seus métodos pedagógicos, as suas visões do mundo, e os alunos também têm essa liberdade de ensinar. Mas na parte do ensino cívico, não é? O ensino cívico tem uma parte ideológica. Tem que ter necessariamente a democracia. E é vinculada pelo governo, não é? Pelo executivo. O executivo e a Assembleia da República é que acaba por dizer o que é que se deve ensinar. Não é bem verdade, porque há várias garantias na definição de quais são os programas. Há comitês técnicos especializados de pedagogos, de professores que elaboram esses programas
curriculares e, obviamente, se alguma vez um membro do governo interviesse na definição desses conteúdos programáticos, de certo, ao abrigo dessa mesma liberdade de ensinar, os professores teriam todo o direito à indignação e a denunciar publicamente essa interferência. Agora, a democracia é ideológica. Com certeza. Um dos princípios essenciais da democracia é que eu não, pela circunstância de ter nascido filho de alguém, não tenho um direito inato a determinado privilégio. A democracia pressupõe que todas as decisões que restringem a minha liberdade de agir devem ser negociadas socialmente. Nós, no Estado atual, negociamos-las através dos parlamentos, através de eleições periódicas. A democracia, como eu estava a dizer há pouco, pressupõe que as minorias têm sempre direitos que podem ser impostos às maiorias no sentido de proteger essa mesma liberdade. Há um espaço irredutível nosso no qual ninguém pode entrar. Ninguém me pode determinar o que é que eu posso vestir ou não posso vestir. Ninguém me pode dizer que eu não posso ir à televisão utilizando um blazer cor-de-rosa. Era o que faltava. Como tu já deves ter feito, não? Ou pelo menos por acaso não, porque eu sou muito, sabes o que é? Eu tenho uma pele muito clara e o cor-de-rosa fica-me mal. É apenas essa a razão pela qual não uso muito. Mas essas dimensões sobre o que é que eu leio, que música é que eu ouço, como é que eu ando na rua, como é que eu me apresento, são dimensões absolutamente essenciais da minha própria individualidade. E um espaço de democracia tem que respeitar isso. Agora, regressando à questão da herança e do património. Claro. Portanto, a minha posição de base é esta, é que o direito à propriedade privada é um direito que eu tenho de impor ao poder público. O poder público não pode arbitrariamente confiscar bens que me pertencem, porque, como tu estavas a dizer, se eu não tiver esses bens, não sou independente economicamente e também não posso ser livre. A tradição, aliás, historicamente, da proibição da sucessão é uma tradição soviética. Por exemplo, na antiga URSS e no Bloco de Leste havia legislação que precisamente proibia a sucessão hereditária. E obviamente que esse modelo, nós temos que aprender com a experiência histórica e perceber o excesso desse mesmo modelo. Portanto, obviamente era o que faltava, que as joias de família herdadas da nossa avó, da nossa trisavó, não pudessem manter-se na família, porque têm uma dimensão afetiva. Era o que faltava, que a casa de família, onde gerações de determinada família viveram durante décadas ou séculos, não pudesse ser mantida nesse espaço próprio da família. O que eu estou a discutir, e acho que deve ser discutido, como o Piketty também discute, é se há um limite aceitável para a concentração de propriedade privada nas mãos de uma só pessoa. Então vamos a dados estatísticos. Recentemente saíram notícias de acordo com a qual 5% dos portugueses concentram 42% da riqueza nacional. Há estudos internacionais de várias entidades e observatórios independentes que demonstram que 1% da população nacional concentra cerca de 90% da riqueza mundial. Isto, obviamente, e eu vou afirmá-lo com toda a convicção, é absolutamente pornográfico. Pornográfico não é o Sam Smith apresentar-se no Nós Alive e exibir o rabo a quem está a assistir. Pornográfico é que haja... Ele fez isso? Fez isso, como fez a Madonna, como fez o David Bowie, como fez o Freddie Mercury. E, aliás, esse é um outro aspecto da sociedade atual. Eu acho que nós estamos cada vez mais puritanos e retrógrados. E eu cresci no final da década de 80, nos anos 90, e estava habituado a uma grande liberdade de expressão, uma grande liberdade artística, uma grande diversidade, e nós hoje em dia, por força das redes sociais, estamos a tornar-nos cada vez mais puritanos, censores e quadradões. Eu acho que isso não é verdade. Eu acho que as redes sociais trouxeram para o dia-a-dia uma série... Comentários que já existiam antigamente, talvez seja isso. Claro, já existia tudo, mas olha, só que isso não tinha voz, não é? Sim.
E agora tu tens que lidar com isso de uma forma livre Mas olha, eu estava-me a desviar, eu quero mesmo fechar esse tema só da questão da herança e da propriedade privada. Portanto, o que eu estou a dizer é que, objetivamente, se nós fizermos uma análise daquilo que acontece, e isso é facilmente aferível por estudos internacionais, vemos que há um fenómeno de concentração de riqueza. Claro. O Karl Marx, no século XIX, dizia que a concentração de riqueza ia levar ao fim do capitalismo. Tenho algumas dúvidas relativamente a esse prognóstico, mas há aqui uns aspectos relevantes que nós devíamos tomar. Mas está a pôr em causa as democracias. Pronto, isso está de facto e temos que refletir sobre isso, porque a insatisfação das pessoas, vamos ser francos, na Idade Média também havia opulência. Os senhores feudais no castelo também faziam banquetes, também matavam veados, também comiam até cair para o lado, também tinham orgias, mas os servos da gleba que estavam cá fora das ameias do palácio não viam o que se passava lá dentro. E agora nós vemos isso permanentemente. E pessoas que têm dificuldades em pagar o seu empréstimo, em pagar a sua renda, em ter dinheiro para alimentar os filhos, em ter dinheiro para comprar medicamentos para os pais e avós, confrontam-se ao mesmo tempo, todos os dias, com pessoas que exibem essa mesma vida de opulência. Eu não tenho essa... Eu julgo que nós todos devemos aspirar, como te expliquei há pouco, a essa vida de bem-estar, de felicidade, de estabilidade económica, mas esse é um aspecto muito... Mas não de opulência. Eu, pessoalmente, julgo que... a exibição gratuita de riqueza, a detenção excessiva de riqueza, eu pessoalmente tenho tomado muitas opções ao longo da minha vida de oferir menos, mas ter mais tempo para os meus amigos, ter mais tempo para a minha família, ter mais tempo para a valorização de outras dimensões. Eu não quero impor esse modelo a ninguém. Mas, na verdade, quando nós tomamos decisões, ou seja, se há outras pessoas que tomam outras opções, e que faz parte da sua realização pessoal, a concentração de riqueza, a acumulação de riqueza, obviamente que isso deve ser aceitável. Deve ser aceitável até um limite, até o limite em que isso coloca em causa a sobrevivência digna dos outros. E, portanto, eu acho que deve refletir-se sobre se não devem ser impostos limites, e assim limites têm que ser impostos necessariamente com regras de proibição de concentração da propriedade de determinados meios e infraestruturas que são fundamentais para a economia. Por exemplo, a Constituição Portuguesa, no artigo 38, proíbe a concentração da propriedade dos meios de comunicação social. Para quê? Para que a mesma pessoa não controle jornais, rádios, plataformas eletrónicas, televisões, e para que haja pluralismo nessa mesma expressão. E, portanto, eu acho perfeitamente aceitável e até desejável que se adotem regras de limitação da concentração da propriedade. Porque devo dizer o seguinte, eu também tenho estudado muito por motivos académicos o fenómeno da globalização e da desmaterialização das relações. Hoje em dia nós conseguimos ter relações económicas e jurídicas e até pessoais com parceiros nossos de negócios que estão no outro lado do planeta, e essa circulação de dinheiro é uma circulação que foge ao controle dos Estados. Os Estados individualmente hoje não conseguem, obviamente, regular essas relações transnacionais. Nos Estados Unidos há eu vou-te dar um episódio muito engraçado também da história dos Estados Unidos que revela bem este fenómeno atual da globalização, que se costuma designar como race to the bottom ou corrida até ao fundo do poço. Quando partiram os monopólios... Não. O exemplo é um exemplo muito engraçado. É um exemplo em que há uma competição entre dois Estados federados da Federação Norte-Americana, o Delaware e New Jersey, pela atração de indústrias. São dois Estados muito industrializados e esses dois Estados queriam atrair indústria para si. Então o que é que foram fazendo? Como a Constituição americana permite liberdade legislativa aos Estados federados, eles foram reduzindo o nível de proteção dos trabalhadores, do ambiente, da segurança nas fábricas. Para quê? Para atrair investimento externo e terem fábricas a laborar no seu território. Ora, o que é que acontece? Quando Delaware cortava esse nível de proteção, New Jersey respondia cortando ainda mais. Daí a tal race to the bottom,
Até teve que haver uma intervenção do presidente norte-americano para que esta corrida até ao fundo do poço se limitasse. Estamos a falar do final do século XIX. Foi um caso julgado pelo Supreme Court norte-americano, em que o juiz-presidente era Louis Brandeis, que utilizou no acórdão precisamente essa expressão da race to the bottom. E às vezes eu vejo algumas, e lá está, respeitando o pluralismo de opinião, mas vejo pessoas que defendem políticas liberais a dizer que o Estado português deve competir com a Irlanda baixando a taxa de imposto, ou competir com a Roménia baixando o grau de proteção social. Isso significa dumping social. Isso significa que um país está em concorrência com o outro, degradando as condições de proteção do ambiente e da natureza, as condições de proteção e de segurança no trabalho, o direito ao repouso, o direito ao lazer da parte dos seus trabalhadores e outras condições sociais que são essenciais. Portanto, essa concorrência potenciada pela globalização também favorece essa concentração de riqueza. E o aspecto da tecnologia é também muito relevante. O John Keynes, em 1930, escreveu um texto sobre as perspectivas económicas para os nossos netos. E o John Keynes, em 1930, diz assim: com o progresso tecnológico que nós estamos a enfrentar hoje em dia, portanto estávamos a falar do final da Revolução Industrial do século XIX e início do século XX, daqui a 100 anos os nossos netos só vão ter que trabalhar 15 horas por semana. Ora, nós estamos quase a chegar a 2030 e aquilo que experienciamos é que cada vez mais dedicamos parte da nossa vida à dimensão profissional. Porque, repara, até podemos ter 35 horas de trabalho semanal, mas temos correios eletrónicos que nos inundam as caixas eletrónicas, colegas de trabalho e superiores hierárquicos de trabalho que nos contactam permanentemente por telemóvel, muitas das vezes através dos nossos meios pessoais, porque há muitas empresas que não fornecem nem telemóvel, nem computador próprio para que esse trabalho seja realizado fora da estrutura da empresa. E, portanto, na verdade, o próprio Einstein, que é também outra personagem muito, muito curiosa, toda a gente olha para o Einstein como alguém neutro, um cientista ascético, mas o Einstein, em 1947, também escreveu um texto muito interessante numa revista, a Monthly Review, que se chama Why Socialism? E, na verdade, o Albert Einstein defende nesse mesmo artigo um modelo de socialismo democrático em que o Estado intervenha através de políticas públicas para quê? Para que as vantagens criadas pela ciência e pela tecnologia sejam distribuídas por todos equitativamente. Regressando ao pensamento marxista, o Marx falava na concentração de capital. Eu acho que nós hoje em dia devíamos estar mais preocupados com a concentração tecnológica e com a concentração científica. Nós corremos o risco de termos setores completamente elitistas, sejam centros de investigação e de saber técnico e científico, sejam empresas tecnológicas que concentram essas infraestruturas tecnológicas e que afastam, eu vou mesmo utilizar esta expressão racaille, utilizada por Macron, ou ralé, que afastam a ralé do acesso a esse conhecimento e essa forma de produção, porque nós todos sabemos que somos muito mais produtivos se utilizarmos tecnologia. Ora, se há pessoas que estão excluídas digitalmente e tecnologicamente do acesso a esses bens, essas pessoas estão excluídas não só do mercado de trabalho, mas como da possibilidade de progressão pessoal. E esse é precisamente o centro das políticas públicas. O Estado tem que se preocupar necessariamente com isto, com a garantia de que o progresso tecnológico e científico é revertido para todos e não apenas para aqueles que são brilhantes, prémios nobres, aqueles que fazem descobertas em centros de investigação ou os acionistas das empresas tecnológicas que beneficiam desses mesmos progressos. Mas isto que estás a dizer é mais ou menos consensual. Eu acho que o meio de chegar é que já não é consensual. É isso mesmo, que é consensual que deve haver oportunidades iguais para toda a gente. Os liberais veem isso de uma maneira, os sociais-democratas de outra, mas é mais ou menos consensual. A pergunta que eu faço é: como é que tu consegues, não é? Porque tu tens um problema na administração pública. Eu acho que o grande problema da administração pública é ela estar demasiadamente partidarizada.
Ou seja, tu sobes ou desces num cargo na função pública muito pela tua cor partidária. Como é que tu resolves este problema? Porque tu tens países do norte da Europa que são mais, que em termos religiosos têm uma tradição diferente, e aquilo talvez seja um bocado mais fácil, porque é muito mais difícil a eles quebrar as regras, não é? Nós somos mais livres nisso e temos mais facilidade em quebrar as regras. Por isso, num país como Portugal, como é que tu fazes que a administração pública se torne outra vez funcional? Porque o que eu vejo neste governo em particular é uma preocupação muitíssimo grande com o controle da dívida, etc., e parece-me bem, mas não consigo perceber qual é que é a ideia que este governo tem, por exemplo, sobre educação, sobre saúde. Que se tu fosses primeiro-ministro, que se calhar um dia vais ser, não vejo porque não, o que é que tu dizias aos teus ministros? Qual era? Porque eu hoje em dia, nós falámos isso um bocadinho antes da entrevista, que é, não há assim um pensamento mesmo ideológico para a sociedade. O António Costa não tem um pensamento ideológico claro, e não só ideológico, como depois operacional, no sentido de como é que vai fazer essas coisas. Eu penso isto sobre a sociedade, quero que a sociedade vá neste caminho, e para isso eu vou fazer isto, isto e isto. Acho que o António Costa está sempre a pensar que eu vou acabar por ficar muito bem na fotografia, porque o meu governo vai ser um governo à esquerda, com orçamentos a serem cumpridos, e se calhar vai ser o que vai acontecer. Se calhar daqui a 10 anos vamos dizer, o gajo foi bestial, o gajo pôs isto, está a tentar reduzir o déficit, tarará, mas depois tu vês o gap entre os mais pobres e a classe média e a classe alta cada vez maior. Porque quando tu diminuis a qualidade do ensino e da saúde, o que acontece é que as pessoas que têm dinheiro, têm informação, como estavas a dizer, estão mais próximas deste tipo de coisas, vão ter os filhos no ensino privado, vão ter seguros de saúde, por exemplo, imagina, eu tenho uma dor agora, eu jogo pádel, e tenho uma dor aqui neste pé, ok? E estou a ser tratado para continuar a poder jogar pádel. Porque isso é uma coisa mesmo básica. Tudo no privado. Tenho seguro de saúde, tudo no privado. Ou seja, se eu não nunca mais jogava pádel, porque ia ficar com esta dor, ia ao Serviço Nacional de Saúde, e eles diziam, estamos aqui com problemas, com gajos que estão a morrer com cancro, com gajos cardíacos, com gajos que têm problemas de respiração. Mas olha, se tivesse um acidente muito grave e na ambulância te perguntassem para onde é que querias ter dirigido... O meu pai foi administrador hospitalar, ele sempre disse isso, eu sei, para o público, não é? Porque lá está, isso tem a ver com a possibilidade de colaboração com o setor público e do setor privado. É normal que o setor privado seja utilizado para tratar determinadas doenças que eventualmente aliviem o serviço público. Isso era uma discussão muito profunda que devíamos ter. Portanto, mas... tu tens aquela linha que achas que o setor público deve passar a só tratar as doenças terminais e as coisas que são realmente... Agora fala duas coisas, que é, uma é, qual é a tua ideia genérica sobre a parte operacional do Estado, e depois podemos ir para coisas mais específicas como a saúde e a educação. Então, olha, eu acho que o principal problema da administração pública, na verdade, não é ela estar excessivamente partidarizada, mas ela estar profundamente desmoralizada. Desmoralizada. Mas isso é responsabilidade dos governos também. Certo. Completamente. Que não mandam a malta, não fazem mexer, para dizer, malta, isto é fixe. Um dos problemas é a desmoralização, a desmotivação. Isso decorre da circunstância de não serem estabelecidos projetos que sejam projetos colaborativos. Ou seja, a administração pública ainda é muito tributária, de uma visão quase que autoritária e hierarquizada de que o diretor de serviços determina como é que se deve fazer, faz um despacho, imita a circular, distribui a circular e os subordinados têm que executar essa mesma medida. E muitas das vezes, nos dirigentes de topo da administração pública, isto também está muito patente. Infelizmente, até mesmo no governo. Às vezes o governo aprova decretos-leis ou aprova portarias, decretos normativos e parte do pressuposto que porque essa questão está vertida em lei, está resolvida. Só que esquece que ela tem que ser operacionalizada. Esquece que
têm que ser alterados os softwares dos sistemas informáticos, esquece que tem que ser dada a formação aos funcionários que vão aplicar essas mesmas medidas, esquece que tem que haver recursos financeiros, esquece que às vezes é preciso haver mudança dos próprios equipamentos que são utilizados para cumprir essa mesma lei. Eu tenho a satisfação de, quando pertencia a um governo entre 2015 e 2017, ter cumprido escrupulosamente o programa de governo que exigia o quê? Que quando fosse aprovado um decreto-lei em Conselho de Ministros, o membro do governo que propõe esse decreto-lei tinha que apresentar obrigatoriamente a regulamentação dessa mesma lei. Claro. Porquê? Porque o que acontece em Portugal é, aprova-se uma lei e diz assim, esta lei vai ser regulamentada no prazo de 3 meses. E depois passam 3 meses, 6 meses, um ano, 2 anos e não há regulamentação. Ora, de facto, a lei não dá de comer a ninguém. A lei não trata um problema no pé a ninguém se não houver... E o que é a regulamentação? É a definição sobre quais são os meios que existem na administração pública que devem ser vocacionados para isso. Agora, há um outro problema muito complicado na administração pública e, infelizmente, as pessoas que têm responsabilidades políticas e que intervêm no espaço público têm pouca coragem de o dizer. Os funcionários públicos são muito mal pagos, os funcionários públicos especializados. Eu não estou a falar de técnicos operacionais que, comparando com o setor privado, têm salários muito parecidos. Estou a falar, por exemplo, em técnicos superiores como engenheiros civis, engenheiros informáticos, juristas, arquitetos. A carreira médica e a carreira docente é um pouco diferente, mas ainda assim ela compete mal com o setor privado. Por exemplo, um técnico superior na administração pública ganha, do ponto de vista bruto, do ponto de vista líquido, cerca de 1.100 euros mensais. Tu diz-me qual é o engenheiro de software, o arquiteto de sistemas, o jurista, com uma carreira profissional reconhecida que aceita ir trabalhar com este tipo de remuneração. E isso tem um efeito terrível, porque nós, não foi só durante a Troika, mesmo antes da Troika, foram aplicados vários programas de diminuição do número de funcionários públicos, mas isso o que é que fez? Não diminuiu os funcionários de base, diminuiu precisamente os especialistas, que pensaram, bom, se eu sou melhor remunerado no setor privado, o que eu vou fazer é sair já da administração pública, aproveitar este movimento e, portanto, sair. E depois, como há uma renovação necessária, porque cada 2 pessoas que saíam, só entrava uma, saíam 2 professores catedráticos, saíam 2 médicos especialistas e entravam as pessoas na base da carreira. O que é que isto fez? Fez com que a administração pública, neste momento, não tenha massa crítica. E, por muita boa vontade que tenham os funcionários da administração pública, os trabalhadores da função pública, os técnicos superiores, não há massa crítica suficiente, designadamente, para apoiar o governo. Porque a qualquer governo interessa ter na administração pública, não como tu estavas a dizer, burocratas partidarizados, mas pessoas que têm saber técnico. Mas custa-me a acreditar isso, porque o governo está lá há 7 ou 8 anos, já não me lembro há quanto tempo é que está, e continua igual. Portanto, eu começo a desconfiar, dizer assim, se calhar eles querem que isto continue assim para poderem contornar politicamente. Foi feita alguma evolução. Eu sei que às vezes estes temas são temas... Às vezes estes temas são temas que não fazem caixa de jornal, nem aberturas de telejornal. Mas nestas entrevistas a ideia mas há um caminho que, apesar de tudo, tem sido feito. Vou-te dar o exemplo, que é o exemplo que melhor conheço, porque fui responsável precisamente por implementar esse modelo. Eu, quando cheguei à presidência do Conselho de Ministros, nós tínhamos entre os juristas especialistas da presidência do Conselho, e a sua função é o quê? É auxiliar o Governo a legislar, é fazer estudos legislativos e preparatórios, é representar os membros do Governo perante os tribunais administrativos quando os cidadãos e as empresas impugnam essas decisões, é preparar respostas ao Tribunal Constitucional. Eu tinha menos de 20 juristas a trabalhar no centro jurídico da presidência do Conselho de Ministros. O que é que isto leva? Leva a que haja uma contratação externa de serviços jurídicos, porque se eu não tenho técnicos a trabalhar junto de mim, tenho que ir contratar externamente. Houve um estudo feito recentemente pela Rádio Renascença, pelo jornalista João Carlos Malta, que fez uma comparação dos custos do Estado em consultoria jurídica externa.
Entre 2020 e 2022 gastaram-se 92 milhões de euros em consultoria jurídica externa. Qual foi o custo? Eu, quando estava como Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, o que é que me dediquei por cumprimento do programa de governo, que foi apresentado aos portugueses, e por instrução do Primeiro-Ministro e da Ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques. Foi criar um centro de competências jurídicas do governo. O que é esse centro de competências jurídicas? Ele dá um estatuto especial, remuneratório, mas não só a esses mesmos juristas, que permite atrair os melhores, permite atrair bons advogados, permite atrair professores universitários, investigadores, ex-magistrados, que têm um estatuto remuneratório distinto da função pública, mas que, mesmo assim, entre 2018 e 2020, o custo deste serviço foi de apenas 8 milhões de euros. Compara com os 92 milhões de euros contratados a escritórios de advogados, a consultores externos. Aí há uma ideia concreta. Tu achas claramente tem que se ser devia esse contratar o caminho. menos e eu acho que o caminho deve ser Eu sei que hoje em dia está muito em voga a desconcentração e a descentralização, quer dizer, devemos dispersar o poder. Se esses números são verdade, é melhor gastar 8 milhões do que 80, não é? Isso é uma coisa óbvia. Pronto. E são pessoas que estão ali e ainda para mais, se calhar com mais... Há um outro aspecto também muito importante na administração pública, que é isto. Nós temos uma administração ainda, como eu te estava a dizer, muito top-down, ou seja, quem dirige estabelece o que é que se vai fazer, mas depois não se preocupa em saber quais são os procedimentos. E não há uma administração colaborativa. Mas porquê que nós quem vai executar não colabora no processo de decisão. Claro, eu concordo com tudo o que estás a dizer, mas eu depois não vejo programas aplicados à administração pública para fraturar esse tipo de situações. Também não é verdade. Também, é porque assim, o caminho faz-se caminhando. O PS comunica tão bem, mas isso não comunica. Ok, o caminho faz-se caminhando. Por exemplo, foi criado um laboratório de inovação na administração pública que neste momento tem feito precisamente esses testes, esses projetos piloto. Esses projetos piloto passam por quê? Passam pela colaboração entre os destinatários das medidas e aqueles que tomam as medidas. Vamos lá ver, não me interessa nada ter uma lei muito rigorosa se eu sei depois que as empresas e os cidadãos não as vão conseguir cumprir. Se os cidadãos e as empresas participarem nesse processo de decisão, a sua adesão voluntária a essas medidas é, obviamente, muito mais espontânea e é muito mais eficaz. Há neste momento, através do programa Simplex, que tem sido implementado desde o final da década de 90, um processo de simplificação administrativa que permite, por exemplo, concursos de ideias. Muitas vezes são abertos concursos de ideias em que cidadãos, empresas e funcionários públicos podem apresentar as suas sugestões para a melhoria do funcionamento da administração pública. Qual é um dos problemas? Se um funcionário público tiver uma ideia brilhante, porque ele conhece o sistema, sabe como é que as coisas são aplicadas, melhor que ninguém consegue auxiliar o decisor político sobre qual é a decisão mais eficiente, mais económica e mais eficaz, ele não pode ser premiado por isso. Nós temos casos muito interessantes, por exemplo, um caso que conheço melhor por via profissional. A Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, durante anos, organizou uma coisa que o Estado não conseguia organizar, que é a consolidação de legislação. Há um site da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa que faz o quê? Cada vez que uma lei é aprovada, ele atualiza as versões antigas da lei. Isto hoje em dia já existe no Diário da República Eletrónico. Mais uma vez, quando fui Secretário de Estado da Presidência, essa foi uma das minhas medidas emblemáticas. Ou seja, ter um Diário da República em que o cidadão, através, por exemplo, de uma indicação cromática, através do vermelho sabe que aquela lei já está revogada, através do amarelo sabe que ela sujeitou-se a alterações e do verde sabe que ela está em vigor. Isto já é possível. Eu posso ir ao Diário da República Eletrónica e saber isto. Mas deixa-me só explicar-te isto da Procuradoria-Geral Distrital. Foi um funcionário da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, na altura instruído pela magistrada que coordenava a Procuradoria-Geral, que, por carolice,
por vontade própria, foi anotando todas as alterações à legislação e disponibilizando online aos operadores judiciários gratuitamente através do site. Sim. Por boa vontade dos procuradores do Ministério Público e dos funcionários do Ministério Público. Mas depois não pode ser premiado por isso. Porque o sistema de prémios na administração pública de avaliação do desempenho não facilita o reconhecimento do mérito. Isso promove também o quê? Que aqueles que não são tão empenhados se encostem e que aqueles que são mais competentes, mais empenhados, sejam inundados de trabalho até chegarem praticamente a um meltdown e a uma situação de incapacidade de exercício da função. Como é que tu consegues mudar esse espírito e essa maneira de trabalhar dentro da... Eu acho que através... Agora, falando contigo, percebo que tu tens até uma posição dentro da maneira como vês a administração pública, até que quase poderias chamar uma posição relativamente à direita. Prémios, analisar o mérito, a capacidade de trabalho... Gerir bem é gerir bem. Gerir bem é gerir bem. Eu tanto giro bem o setor privado como giro bem o setor público. Claro. Eu já tive funções de gestão no setor privado, em empresas, em escritórios de advogados, e já tive funções de gestão em setor público. Gerir bem é gerir bem. A questão é muito simples. Porquê é que tu achas que é tão difícil? Achas que é falta de capacidade e de vontade do Executivo, do Governo, ou as estruturas são tão embaraçadas e tão... Eu regresso ao início da nossa conversa. Onde é que é? Eu acho que são as duas coisas, se calhar. Sim. Porque regresso ao início... Porque há sempre um problema eleitoral, não é? Que o PS e qualquer partido de poder... Tem que medir, obviamente, as consequências das suas decisões. Está muito refém dos funcionários públicos, dos reformados, e do centrão, da classe média. E eu acho que a classe média é quem está nesses sítios e se calhar não quer ser chateada. Portanto, eu acho que devia haver uma maior vontade política, uma maior coragem, uma vontade... que o Passos Coelho teve alguma. Não é que eu seja um admirador particular do Pedro Passos Coelho, mas ele teve alguma. Ele tinha mais vontade de mexer e tinha menos medo de perder eleições. Tanto que as perdeu depois, não é? Mas isso é uma história muito longa. Não é que eu diga que ele não perdeu. Sim, na minha perspectiva mexeu mais formalmente do que substancialmente. Isso é uma questão do longa. Portas, que deixou sempre aquele famoso documento de 7 páginas da reformulação da administração pública, que não aconteceu absolutamente nada. Eu acho que é a grande falha do governo do Passos Coelho, não é? É que ele, na realidade, ofereceu o poder à esquerda porque ele não reformulou a administração pública. Então, olha, tenho mixed feelings sobre várias das coisas que foste dizendo. Claro. Em primeiro lugar, regresso ao início da nossa conversa nesta perspectiva. O que é benéfico no facto de nós experimentarmos e de nós termos participação cívica, participação política, é precisamente essa circunstância de nós levarmos um banho de humildade. Eu, por exemplo, tive que reformular, como te estava a dizer, o Diário da República eletrónico, tornei integralmente eletrónico, gratuito e acessível aos cidadãos. Até lá isso não existia. Hoje em dia existe um lecionário através do qual as pessoas podem saber o significado de determinados conceitos jurídicos essenciais, existe a possibilidade de uma pesquisa por descritores, exige a identificação cronológica de qual é a legislação que estava em vigor e tudo isto é gratuito e disponibilizado às pessoas através de uma plataforma eletrónica. Mas isso demorou muito tempo a ser feito. Como demorou também muito tempo a ser feito, por exemplo, um sistema de avaliação do impacto das medidas legislativas adotadas pelo Governo. Durante décadas, Portugal legislou sem fazer uma avaliação prévia dos impactos económicos, ou seja, dos custos e dos benefícios que as medidas legislativas podiam ter para os seus destinatários. E tu vias isso nos teus colegas? E eu estive a implementar, eu obrigava os meus colegas a fazerem isso. Aliás, eu tinha por competência agendar os projetos legislativos em Conselho de Ministros, eles não eram agendados se não cumprissem essa prévia avaliação de impacto legislativo. Neste momento existe, lá está, outra transformação da administração pública que é menos conhecida pelas pessoas. Tu sentes que há mais pessoas hoje em dia no Executivo e na administração pública que pensam e sentem em realidade como tu? Ou achas que não? Eu acho que é preciso estimular... Eu aí queria uma resposta sincera mesmo, estás a ver? Eu acho sinceramente que há muitas pessoas empenhadas na administração pública e que gostariam de haver um projeto mobilizador e quando há alguém que as mobiliza,
essas pessoas automobilizam-se. O que eu estava precisamente a tentar dizer, e até posso utilizar uma experiência minha pessoal no exercício de funções governativas que demonstra bem isto, é o seguinte. A presidência do Conselho de Ministros relaciona-se diretamente com a Casa Civil do Presidente da República, enviando-lhe diplomas legislativos que depois têm que ser promulgados pelo Presidente. Quando eu cheguei à presidência do Conselho de Ministros, havia um sistema absolutamente arcaico em que havia um estafeta que ia de motoreta ou de carro entregar os diplomas físicos, ou seja, impressos, escritos ao Presidente da República. Eu estava no 7º andar do edifício da presidência do Conselho de Ministros e tinha que enviar para baixo, para o secretário-geral da presidência do Conselho de Ministros, através do meu gabinete, a versão escrita dos diplomas, e havia depois um departamento de 2, 3, 4 pessoas que o que é que faziam? Elaboravam os ofícios dizendo: Excelentíssimo Senhor Presidente da Casa Civil do Presidente da República, aqui vai o diploma tal, e era assinado pelo secretário-geral da presidência do Conselho de Ministros. Ou seja, havia 3 ou 4 pessoas que estavam apenas dedicadas a fazer correio entre o 7º andar, o seu piso e depois a presidência do Conselho de Ministros. E eu, quando analisei a estrutura da presidência, pensei, este sistema é um sistema absolutamente absurdo. A prazo, nós temos que desmaterializar o contacto entre presidência do Conselho de Ministros e Presidente da República, e isso começou a ser feito, e neste momento há protocolos entre a presidência do Conselho de Ministros, a Casa Civil do Presidente e o próprio Parlamento para desmaterializar todos estes contactos que evitam gasto de papel, gasto de toner, de impressoras, eletricidade, funcionários que estão encarregues disto. Uma secretária de um gabinete da presidência do Conselho de Ministros pode enviar por correio eletrónico diretamente esse documento. Bom, o que é que aconteceu? Eu decidi recolocar esses funcionários noutras funções mais interessantes. Que funções eram essas? Era avaliar toda a legislação desde 1974 e verificar qual era a legislação que neste momento já tinha caducado por falta de interesse. Por exemplo, legislação sobre estacionamento à frente de repartições de finanças. Havia legislação que regulava como é que se estacionava à frente de uma repartição de finanças. Legislação sobre admissão de um general em 1970. E eu precisava de recursos humanos para fazerem essa mesma avaliação. Então comuniquei aos funcionários que iam mudar de funções e que ia extinguir o seu departamento. Eu soube, através de membros do meu gabinete, que esses funcionários estavam em grande pânico, uma situação de sofrimento psicológico, porque achavam que iam entrar para a reserva da requalificação e que não iam ter funções e que iam ter redução de horário precisamente por terem que ir para esse regime da requalificação. E eu decidi marcar uma reunião diretamente com esses funcionários para lhes explicar que funções iam ter. Ora, esses funcionários iniciaram, de facto, a reunião a chorar à minha frente, mas saíram de lá completamente mobilizados para esse novo projeto. E depois, através disso, o Governo tem periodicamente feito levantamento e revogação dessa legislação que neste momento já está caducada e já está implicitamente revogada, mas que nunca foi expressamente revogada e publicada em Diário da República. E essas 3 ou 4 funcionárias mobilizaram-se para esse projeto, sentiram-se gratificadas por participar nesse objetivo, porque houve alguém que definiu um projeto e lhes estabeleceu prioridades para essa mesma função. Portanto, eu acho que esse aspecto colaborativo é um aspecto muito importante também na reformulação da administração pública. Depois... A pergunta que é muito importante é, tu no fundo estás a defender que dentro da administração pública, como é natural, as pessoas estão desmotivadas. E não falam entre si, sabes? E não falam entre si e, portanto, não há gratificação pelo mérito, etc, etc. E que isso faz com que as pessoas acabem por entrar numa certa depressão e aí Sim. é que vão jogar o solitário, porque ninguém quer como... Um solitário, outros Tetris. Exatamente. Não, eu acho que as pessoas não têm como projeto de vida, não. Os meus filhos querem ser jogadores de futebol ou isto, não querem ser jogadores de solitário. Por isso, aí fica que é o executivo que não está a conseguir. Sim, eu acho que sim. E era a pergunta que eu te fiz, depois tivemos o problema de som, que é, achas que há muitas pessoas como tu com vontade de mudar na parte agora do executivo e não na parte dos operacionais, ou seja, das orgânicas dos ministérios? Se no executivo ou que tu achas que
Pá, não. Olha, sabes o que é que eu acho? Mas aí é que eu pergunto e repito o que disse há bocado, queria uma resposta o mais sincera possível. Certo. Porque isto é super importante o que tu vais dizer agora. Eu sei que tu és politizado, como é evidente, mas era super importante que a tua resposta fosse o mais sincera possível. Mas olha, eu felizmente sou uma pessoa independente economicamente e por isso posso falar Ainda de bem, forma ainda bem. completamente livre. Claro. E falando de uma forma completamente livre, eu acho que hoje em dia quem tem funções políticas dirigentes está mais concentrado no telejornal das 8 e nas notícias que passam 24 horas por dia nos canais de informação, na SIC Notícias, na CNN, na CMTV e na RTP3, do que propriamente na resolução dos problemas cotidianos. Dedica-se demasiado tempo a responder ao problema do dia ou ao problema da semana e menos tempo em programar a ação a médio e a longo prazo. Eu devo dizer que eu fazia uma coisa enquanto governante que eventualmente pode ser até mal entendida. Eu reservava sempre um dia por semana para não estar nas instalações da presidência do Conselho de Ministros. E nesse dia eu percorria a cidade, andava nos transportes públicos, eu ia a uma esplanada, eu estava na praia, eu estava em casa, em reclusão, a fazer o quê? A analisar quais são as medidas que estão no programa de governo que me cabiam a mim cumprir e quais são aquelas que já estavam executadas. E estava a fazer trabalho intelectual e trabalho de fundo sobre redigir decretos-leis, analisar pareceres enviados pelos serviços, propostas apresentadas pelos meus colegas. Porquê? Porque se eu estou fechado num gabinete, e todos nós temos essa experiência na nossa dimensão profissional, se formos advogados, se formos arquitetos, se formos economistas, consultores, quando estamos no nosso local de trabalho, as pessoas estão permanentemente a entrar-nos pelo gabinete adentro. Estão a telefonar-nos, estão a bater-nos à porta, estão a enviar-nos correios eletrónicos. A tecnologia é muito favorável do ponto de vista de nós resolvemos problemas cotidianos, mas tira-nos essa perspectiva concretizadora de médio e longo prazo. E eu acho que falta, de facto, essa visão, mas para isso é preciso o quê? É preciso tempo, é preciso reclusão e é preciso capacidade de não tomar, a coragem de não responder logo, a coragem de não decidir logo, de perceber que há coisas que precisam de tempo de maturação. E, portanto, eu diria assim, todas as pessoas que exercem uma função pública, eu quero crer, e essa, na verdade, é a minha experiência, vão com boa vontade e com boa intenção. Ninguém quer desempenhar mal a função que exerce. Mas muitas das vezes as pessoas são assoberbadas pelo próprio sistema e pelos próprios serviços. Eu, por exemplo, penso num presidente de Câmara. Eu nunca exerci funções autárquicas a nível municipal, mas eu penso num presidente de Câmara que tem a sua secretária cheia de documentos para despachar e para assinar. Licenças de obras, licenças urbanísticas, decisões várias sobre o plano diretor municipal e tem tudo isso permanentemente a entupir-lhe a secretária. Esta pessoa tem tempo verdadeiramente para fazer outra coisa que não assinar de cruz, fazendo fé naquilo que os serviços técnicos lhe colocam à frente para assinar. É preciso tempo. E hoje em dia nós achamos que a pessoa, do ponto de vista do processo de comunicação, as pessoas acham sempre que o outro tem que ser muito convicto. Principalmente, há uma visão até, eu vou mesmo utilizar esta expressão, masculina do processo de comunicação, que é, eu tenho que ter uma voz grossa, eu tenho que ter uma voz convencida, eu tenho que ter uma certa autoridade académica, fingindo que não posso falar para as pessoas de forma desabrida e esclarecedora, e isso muitas das vezes faz com que as pessoas se protejam nessa, eu diria, nesse cinzentismo, nessa patine que se for de facto raspada, revela a identidade da pessoa. Claro. E eu preferia que as pessoas fossem mais transparentes, mais francas. Esse é também um aspecto muito importante na administração pública, que é não haver transparência relativamente ao funcionamento da mesma. Porque se quem dirige soubesse que os cidadãos sabem aquilo que se passa dentro da administração pública, havia obviamente muito maior rigor, muito maior cuidado no exercício dessa função e na gestão dos dinheiros públicos. Nesse sentido, por exemplo, também se têm feito avanços, até por força do direito europeu, que têm a ver com o estabelecimento de mecanismos que permitem aos funcionários públicos denunciarem o mau funcionamento da administração pública.
desde 2021, dezembro de 2021, que nós temos legislação que garante canais de denúncia que estão agora em funcionamento desde junho de 2022 e que garantem, por exemplo, que nenhum funcionário público pode ser alvo de retaliação. Por exemplo, sendo deslocado do seu local de trabalho, sendo-lhe retirado das funções, sendo prejudicado Só para resumir o que tu na sua progressão de carreira, se denunciar esse mau funcionamento do sistema. Deixa-me só mesmo para terminar isto dizer o seguinte: denunciar o mau funcionamento do sistema não significa ser-se bufo, ser-se má pessoa, não ser solidário com a instituição e com os colegas de trabalho. Eu não posso fazer um bom diagnóstico sobre o que é que está mal e, portanto, corrigir a doença se eu não souber o que é que se passa mal. E eu fui também responsável, como te estava a dizer, sobre o mecanismo de avaliação de impacto das políticas públicas. Neste momento nós temos outra grande novidade que as pessoas conhecem mal. Existe uma unidade técnica de avaliação de impacto legislativo que funciona neste momento no Plano AP, que é uma entidade de precisamente planeamento prospectivo que funciona agora junto do Ministério da Economia, que tem por função precisamente isso, avaliar as consequências da decisão política. E o que é que acontece quando eu vou fazer essa avaliação? Os serviços fecham-se, porque o dirigente do serviço quer ser reconduzido na sua função e através da sua comissão de serviço. E então diz assim: não, nós aqui está tudo bem, está tudo a funcionar bem no nosso serviço. Quando eu digo que não está a funcionar bem no meu serviço, eu não estou a dizer que eu sou incompetente. Eu estou apenas a reconhecer que eu sou ser humano, tenho limitações e mesmo sendo um bom dirigente, mesmo estando bem intencionado, há coisas que eu ainda não consegui mudar. E eu gostava de ver mais na televisão políticos, dirigentes de administração pública, administradores de empresas a dizer: eu errei. Isto não está a funcionar ainda como eu gostava que estivesse a funcionar, mas estou a esforçar-me para que isso aconteça. Agora, todos exigem de nós um discurso de grande confiança, de grande pesporrência, de grande convicção. E isso às vezes é falso. Claro. Resumindo, o que tu estás a dizer é que... errar é humano, é o que eu estou a dizer. Errar é humano e que... as pessoas, quando vão trabalhar para o Executivo, vão cheias de vontade, mas que depois, muitas vezes, acabam-se por fechar em copas para gerir o seu poder. Não. Olha, eu tive um grande privilégio, eu devo dizer-te o seguinte. Muito básica. Agora vou contar uma história que não sei se é uma coisa... Não é racista, porque é uma coisa histórica. Sim. Eu tive um tio-avô meu que era administrador em África, em Moçambique. Portanto, havia zonas em Moçambique, ele era responsável por uma zona. E eles, de vez em quando, tinham que ir falar com os negros, não é? Que trabalhavam nas terras, etc. E tinham um tradutor. Uhum. E a essa altura, este meu tio, acho que falou durante meia hora. E depois disse: agora traduz. E o gajo disse 3 ou 4 palavras, ou 2 frases. Ele disse: então, olha lá, mas eu estive a falar durante meia hora e tu traduzes isto. O que é que tu disseste? Se não paga impostos, apanha pancada. Mas às vezes é preciso ter a coragem de fazer essa síntese. Claro, exatamente. Ele naturalmente tinha razão. O meu tio, se calhar, deve estar ali para dizer balelas para trás e para a frente, e na realidade o que ele estava a dizer é que as pessoas tinham que pagar impostos, não iam ter coisas. Olha, eu devo dizer só o seguinte: é que eu tive um grande privilégio de fazer parte do governo da Jeringonça. Uhum. E não estou a fazer uma avaliação política ou ideológica das vantagens ou desvantagens desse modelo. Mas qual foi a vantagem? Como foi um momento refundador da democracia portuguesa? Uhum. Porque até então nunca tinha havido uma situação em que um partido que não tinha mais deputados no Parlamento formasse governo, nem tinha nunca havido uma situação em que outros partidos suportassem um governo, mesmo não fazendo parte desse mesmo governo. Havia um grande sentido de urgência. Ou seja, houve uma grande solidariedade no funcionamento desse governo, porque nós, membros do governo, todos achávamos que era possível dali a 15 meses, se as coisas dali a 15 dias, se as coisas não corressem bem, era possível. Não era possível nos primeiros 6 meses, porque a Constituição Portuguesa impede a dissolução durante 6 meses,
Mas se os resultados ao fim desses 6 meses fossem maus, era possível que o Presidente da República, Cavaco Silva, dissolvesse, ou o futuro Presidente da República dissolvesse a Assembleia. Isso era o que se sentia. E, portanto, eu senti, na verdade, um grande escrutínio das medidas, também pela circunstância, ser um governo que dependia de apoio parlamentar. E, portanto, havia uma grande discussão com os partidos que não eram o Partido Socialista, mas que apoiavam esse governo, para justificar a bondade das medidas. E isso responsabiliza as pessoas. Por isso é que eu te estava a dizer há pouco que é preciso massa crítica na administração pública. Porque se eu, enquanto governante, for obrigado a justificar permanentemente porque é que eu estou a fazer assim e não assado, porque é que eu estou a gastar este dinheiro nesta dimensão e não naquela, isso melhora o processo de decisão política. E eu, de facto, como participei nesse governo apenas entre novembro de 2015 e julho de 2017, beneficiei desse período, que foi um período, de facto, de grande preparação das medidas. Havia um programa muito claro a cumprir, havia timings para cumprimento desse mesmo programa e, portanto, eu não senti isso, na minha experiência pessoal, não senti isso que me estás a dizer, que é a falta de solidariedade entre membros do governo. Pelo contrário, senti uma grande união entre os grupos parlamentares e o governo. Porquê é que não continuaste? Olha, saí do governo pela circunstância. Eu olho para a intervenção política como uma intervenção livre e episódica. Eu, na altura, tinha uma filha adolescente que estava no início da adolescência e senti que essa dimensão governativa estava a afetar muito a saúde mental dessa minha filha e que eu precisava ter mais tempo para recuperar essas relações familiares. Essa foi o meu principal motivo para ter cessado essas funções e não ter ido até ao final da legislatura. Mas também houve outra razão que te devo dizer também. É que as pessoas às vezes não têm consciência de como o exercício destas funções às vezes é absorvente e nos retira de outras dimensões da nossa vida. Eu, por regra, sou um investigador, um académico e um professor. E aquilo que eu pensei em 2017 foi, se eu fico neste mandato até ao fim e depois, eventualmente, num novo mandato, eu estou 8 anos da minha vida dedicado apenas à resolução de problemas cotidianos, governativos do país e perco a minha capacidade de pensar, de refletir, de ler, de falar de forma absolutamente livre e apaixonada. Gostavas de voltar a ter funções executivas? Olha, não é uma coisa que pense para a minha vida atual. Eu gosto muito de intervenção pública, de intervenção cívica, eu gosto dessa capacidade de influenciar. Neste momento não é um projeto que tenha para a minha vida a curto prazo, porque de facto tenho outros projetos que me apaixonam. O ensino, a investigação, a advocacia e até a consultoria, quer em empresas, quer ao setor público, no sentido precisamente de melhoria dessa governação interna. E, portanto, neste momento estou mais empenhado nessa dimensão. Tu acreditas que esse lado mais moderno que a administração pública poderia ter vindo do Executivo está no bom caminho ou achas que vai ser difícil? Ficaste sem saber o que é que has de dizer. Eu não gosto de ser... Pois vamos lá ver. Eu não gosto de ser... A resposta já está. As pessoas mais novas... Não é isso. As pessoas mais novas se calhar não conhecem a referência, mas eu não gosto de ser o Zandinga. Não tenho capacidade de adivinhar o futuro. Eu acho que a melhoria dos procedimentos por via do uso de tecnologia é algo a que nenhum governo futuro vai conseguir fugir. Porque esse é o caminho normal da humanidade. A utilização de inteligência artificial, de mecanismos automatizados e portanto, o reforço da eficiência e da gestão de recursos escassos. Agora, como te estou a dizer, eu estou muito preocupado relativamente à forma como o debate público seleciona quais são as prioridades governativas. Porque se eu estou permanentemente, e aqui estou de acordo com o ministro comentador Pedro Adão e Silva, se eu estou permanentemente a discutir a que horas é que se fez o telefonema X, Y ou Z, se houve um murro ou um empurrão, se a bicicleta bateu no vidro ou não bateu no vidro, eu não estou a discutir temas verdadeiramente importantes. E temas verdadeiramente importantes são as pessoas que são excluídas do acesso à tecnologia devem ter um rendimento básico universal,
Ou seja, aqueles que geram riqueza através do monopólio da tecnologia devem pagar impostos para que haja pessoas que tenham um rendimento fixo que lhes garanta a subsistência, porque essas pessoas não conseguem adaptar-se a esse progresso tecnológico? Eu acho que sim. Esse problema vai ser cada vez mais... A segurança social, e quando eu falo em segurança social não falo só nas pensões, falo no subsídio de desemprego, no subsídio de doença, nos subsídios de viuvez, nos abonos de família que permitem a crianças continuar a alimentar-se e a estudar, no apoio à ação social escolar. Isso deve ser pago apenas pelas empresas que têm muitos trabalhadores e mão de obra intensiva, como são, por exemplo, as grandes distribuidoras alimentares ou as empresas tecnológicas que empregam poucas pessoas, mas pessoas especializadas que criam muito valor acrescentado, devem ter outras formas de contribuir para o financiamento da segurança social. Porque, por exemplo, a Sonai tem dezenas de milhares de trabalhadores, obviamente contribui muito mais para a segurança social do que contribui, por exemplo, a Microsoft ou a Google ou a Meta, que têm muito menos trabalhadores, precisamente porque a sua lógica de negócio é uma lógica de negócio de incorporação de valor científico e tecnológico que dispensa a existência de um grande volume de mão de obra. E eu acho que essas discussões são discussões que deviam ser tidas. O facto de nós também estarmos a ser permanentemente invadidos, porque há operadores privados que sabem o que é que nós dizemos, quando é que nós choramos, quando é que nós estamos a ter sexo. Eu estou a perceber isso tudo, mas a pergunta era... através dos nossos equipamentos eletrónicos isso é possível de saber e não há legislação que nos proteja desse mesmo excesso. Se sentes que há vontade política, seja mais à esquerda, seja mais à direita, de enfrentar esses que são os reais problemas do futuro. Olha, sabes o que é que eu acho também? Acho que o lamaçal em que se tornou o debate público, e não estou a falar apenas da política formal, não estou a falar apenas daqueles que exercem cargos políticos. Qualquer pessoa que hoje em dia no espaço público queira contribuir para um debate adulto, civilizado, ainda que ele possa ser violento, apaixonado, emocionado, é permanentemente alvo de um ataque de caráter e de uma luta na lama que exclui as pessoas decentes desse tipo de participação. Isso eu acho que tem fragilizado muito a democracia. Onde é que são as linhas vermelhas? Isso, eu acho que isso tem contribuído para uma circunstância que é, em regra, hoje em dia, aqueles que têm atividade política cotidiana tiveram sempre experiência dentro dos partidos. Eu fiz sempre esse esforço para que o meu caminho profissional não fosse esse. Eu iniciei a minha vida profissional em 2001, concorrendo a um concurso público para a entrada na Faculdade de Direito de Lisboa. Quem me avaliou foi o professor Paulo Otero, que é alguém que esteve com o professor Manuel Monteiro no antigo CD, é assim suspeito de ser próximo ideologicamente de mim. Quem me avaliou foi o professor Sérvulo Correia, um reputadíssimo advogado que foi Ministro da Justiça de um governo PSD e, portanto, depois iniciei a minha vida profissional na advocacia no escritório do Dr. José Miguel Júdice, exercendo a advocacia durante 4 anos nesse mesmo escritório. Vou tendo, obviamente, como te expliquei, intervenções públicas esporádicas, porque eu acho que a sociedade contribui tanto para mim. Quais são as linhas vermelhas nesse espaço que tu estás a falar? Quais são as linhas vermelhas? A linha vermelha é sempre esta. Colocar à frente de tudo o interesse dos outros e não o interesse do partido. Não, mas quando eu tenho toda a minha vida, foi uma vida partidária, de funcionário partidário, e isso acontece mas eu não estou a falar em todos os aspectos partidários. Estou a falar em relação a ti, tu estás-te a queixar que hoje em dia, por causa das redes sociais e por causa das breaking news, das televisões que funcionam em breaking Miguel, news... eu acho que esse limite é um limite individual, cada um de nós escolhe esse limite. Não, mas a minha pergunta é muito simples, é se o Estado, o Executivo, os governos devem proibir coisas ou não, ou se deve deixar tudo como está. Isso eu acho que não. Não, tu aí és completamente liberal. Olha, é assim. Não, porque não toda a gente pensa como tu. Não, há pessoas que acham que se deve impor... Não acho. Claro. Não acho de todo. Acho que deve haver total liberdade. Estás a surpreender muita gente. Não, acho que deve haver total liberdade. Acho que há limites no exercício da liberdade de expressão que devem ser minimizados. Há casos, obviamente, gravíssimos que podem configurar
uma situação de ou crime de ódio ou de difamação. Eu devo dizer que até sou favorável à descriminalização da injúria e da difamação. Eu acho que não deve caber aos tribunais estar a julgar se uma pessoa deve cumprir ou não pena de prisão, até porque ninguém condenado por difamação e injúria cumpre pena de prisão, e muitas das vezes isso entope os tribunais com uma discussão que podia ser resolvida nos tribunais cíveis. Ou seja, eu acho que alguém que se sente ofendido porque a sua vida pessoal é alvo de devassa ou porque são feitas afirmações lesivas do seu bom nome ou da sua reputação económica, tem direito a ser indemnizado e ser reparado por isso num tribunal cível. Devo dizer que, do ponto de vista de princípios, até sou favorável à descriminalização da difamação e da injúria. Como é que tu resolves? Como eu resolvo é com coragem política. Pronto, é isso. Mas parece que não e mais do que isso, com coragem física. Claro. Porque é assim, todas as pessoas que têm intervenção pública têm que perceber que há dimensões da sua vida que são afetadas. E tem que haver coragem física. Mário Soares teve coragem física quando foi agredido na Marinha Grande e reagiu face a essa agressão física. Todas as grandes personagens históricas têm que ter essa coragem física. E nós, enquanto cidadãos, temos que perceber que a democracia não é um dado adquirido. Nós, nas últimas décadas, partimos do pressuposto. O Fukuyama escreveu um livro muito interessante na década de 90, que era O Fim da História. A ideia de que as democracias liberais... As democracias liberais tinham triunfado, o respeito pelos direitos fundamentais tinha triunfado sobre todos os modelos autoritários e, a partir de agora, nós tínhamos era que fazer uma gestão e uma discussão sobre que políticas é que deviam ser implementadas. É muito engraçado que recentemente o Fukuyama veio fazer o seu ato de contrição, de uma forma, aliás, muito humilde e que só deve ser elogiada, dizendo: eu se calhar na década de 90 enganei-me. Afinal, a história tem avanços e recuos. Por exemplo, há também um outro autor muito interessante que fala sobre as ondas de democratização. Ao longo da história, há momentos históricos em que nós temos mais respeito pelos direitos fundamentais e outros momentos em que estamos numa fase de regressão. E eu acho, agora devo-te ser franco, eu percebo que alguém que seja um arquiteto respeitado na sua vida profissional, que seja um médico empenhado com a comunidade, que seja um jurista de eleição, não queira chafurdar na lama do debate público atual. Porque não quer ver a sua vida devassada, não quer ver os seus filhos incomodados com comentários que são feitos na escola que frequentam, não quer ver os seus pais idosos preocupados pelos comentários que são feitos sobre essa intervenção, e isso tem reduzido muito o universo de recrutamento de pessoas que estão disponíveis para o exercício de cargos públicos. Uma pergunta muito simples e com uma resposta curta, que é: o Executivo deve fazer alguma coisa para mudar isso ou não? Deve. Eu acho que deve, por exemplo, fazer-se uma discussão muito profunda sobre a remuneração dos titulares de cargos públicos. É absolutamente vergonhosa a remuneração do Presidente da República, a remuneração do Primeiro-Ministro, face ao grau de responsabilidade que têm. Como é absolutamente escandalosa a remuneração dos dirigentes intermédios da administração pública. Não me estou a referir a membros de conselhos de administração das entidades reguladoras ou a gestores de determinadas empresas públicas. Estou-me a referir aos dirigentes intermédios da administração pública. Esses dirigentes têm responsabilidade disciplinar, responsabilidade financeira, por exemplo, têm que devolver dinheiro que seja ilegalmente utilizado, estão sujeitos à responsabilidade contranacional e arriscam-se a responsabilidade penal. Tudo isto para receberem um suplemento pela comissão de serviço que, na maior parte das vezes, exercem com isenção de horário, o que significa que não têm horas extraordinárias. Ou seja, eu acho que é, e aí vou mesmo utilizar a expressão, é profundamente populista dizer que existem tachos no exercício de cargos públicos. Porque, na esmagadora maioria dos casos, aqueles que exercem essas funções governativas auferirão muito menos do que aquilo que aufeririam no mesmo setor privado e em condições profissionais idênticas àquelas que tinham antes do exercício de cargos públicos. E, obviamente, que isso é uma reflexão que tem que ser feita, porque onde um Primeiro-Ministro está sentado
conferenciando com representantes de conselhos de administração de empresas e sabe que esses presidentes de conselhos de administração de empresas recebem 5 vezes, 10 vezes mais do que ele próprio recebe, obviamente que nós não aferimos a autoridade ética de alguém em função do seu rendimento. Era o que faltava. Mas isso é um sinal que nós damos de que não queremos recrutar os melhores e que não dignificamos essa função. E há que dignificar essa função e, designadamente, como no boxe, dignificar o adversário. Porque eu também vejo muitos políticos a não serem capazes de dignificar aquele que discorda, aquele que pertence a uma outra linha de pensamento, aquele que pertence a outro partido político. Eu tentei sempre fazer isso ao longo da minha atividade e é isso que tento também fazer. Eu sou, de facto, um defensor do pluralismo democrático. Gosto de debater. Quando defendo uma posição, isso não significa que eu esteja fechado nessa mesma posição. Gosto de ouvir os outros e tenho noção da fragilidade de parte da minha argumentação. Porque, obviamente, num debate democrático não há nunca alguém que é portador único dessa verdade absoluta. Há um assunto que eu falo em todas as entrevistas, que é a questão do racismo, que eu acho que é uma coisa muito grave na sociedade portuguesa e que não tem a atenção devida. Eu queria saber o que é que tu achas em relação ao comportamento do Primeiro-Ministro e do Governo quando o Primeiro-Ministro diz que não há racismo estrutural em Portugal. Porque a partir do momento em que tu dizes uma coisa destas, isto é das maiores violências que se pode fazer em relação às pessoas racializadas. Olha, sendo ele, supostamente, sim, até uma pessoa racializada e acabou por falar nisso outro dia quando lhe convinha. Mas ele, a par disso, ele já disse mais do que uma vez que não acha que Portugal tenha um problema de racismo estrutural. Eu desconfio que isto é só oportunismo político, porque a maior parte dos portugueses são racistas e, como tal, ele sabe bem que se disser outra coisa tem um problema. Sim. Queria a tua opinião em relação a isto. Eu tenho dificuldade em utilizar a expressão racismo por esta circunstância, porque ela pressupõe que existem raças diferentes e, na verdade, está demonstrado cientificamente que a raça humana é única. O que nós temos é uma pigmentação. Agora há aí umas coisas que nós temos é uma pigmentação. O que vem mais dos Neandertais. Bom, há dúvidas sobre se há aí lógicas de Cro-Magnon e de Sapiens, se houve ou não cruzamento entre essas duas origens. Bom, mas há aí uma percepção social com base na nossa tez, na nossa cor de pele, de que nós devemos pertencer a determinada visão do mundo, a determinado estrato social e a determinado estrato económico. E isso só se normalizará quando nós tivermos titulares de cargos políticos de várias cores de pele. Já temos, felizmente. Muito poucos. Quando passarmos a ter magistrados, quando passarmos a ter juízes, magistrados do Ministério, eu estou a falar, por exemplo, pelo setor que conheço. Claro. São pouquíssimos as juízas, os juízes, os magistrados do Ministério Público que tenham uma cor de pele diferente da minha e da tua. Aqui não está ninguém negro. Pronto. Está aqui ninguém negro. E, portanto, quando houver... E, portanto, a minha principal preocupação com o racismo, na verdade, não é uma questão ideológica, mas é uma questão social. Com certeza. E se revela que há, de facto, uma diferenciação de partida e que há pessoas que são julgadas perante determinada situação, independentemente daquilo que sejam, mas apenas de acordo com a sua aparência. Claro. Eu tenho amigos meus que têm etnias diferentes da europeia, mas que são portugueses, que nasceram cá, que vivem cá há muitos anos e que têm, por exemplo, funções de liderança em empresas multinacionais e que trabalham fora do país e são as únicas com aquela cor de pele na reunião de determinado Board of Directors e que, quando entram na sede, nas instalações da empresa, os seguranças olham para ele do género, o que é que estás aqui a fazer? Se entram em determinado tipo de restaurante ou em determinado tipo de local, é olhado soslaio como o que é que está a fazer aqui. Infelizmente, isso é um indício precisamente da ausência de justiça social, porque ninguém acredita que alguém, em função da sua pele, tem menos capacidades
intelectuais, capacidades emocionais e capacidades de progressão. Mas voltando à pergunta, tu não achas que quando uma pessoa diz que não existe racismo estrutural em Portugal, não está a contribuir para a perpetuação do racismo da forma mais... É assim, se tu falares em... É que o racismo estrutural pressupõe que as próprias infraestruturas, as instituições, sejam racistas. Eu, nessa perspectiva, concordo com essa avaliação, que não há racismo estrutural no sentido que ele esteja generalizado nas instituições públicas e privadas. Está generalizado. O que há é uma mundividência, é uma mundividência que nos é transmitida por força de educação. Assim como há uma mundividência machista e uma mundividência homofóbica e transfóbica. Ou seja, nós olhamos sempre para aquilo que é diferente. Em que a sociedade não consegue integrar as pessoas de uma determinada cor de pele, quer dizer que essa sociedade estruturalmente não permite que essas pessoas cheguem ao sítio onde os outros chegam. Como eu te digo, portanto, a estrutura é preciso um esforço. Não é pontual, é a estrutura que não permite. Como eu digo, é preciso um esforço para que haja... O Oceano, eu vi o Oceano, tem toda a razão. Ele tem toda a razão. Ele até pode ser péssimo treinador. No atletismo a mesma coisa, porque é que não há treinadores... A caixa de comentários é tudo contra os negros. Não há um gajo a defendê-lo, é tudo a dizer que ele é péssimo treinador e como tal não tem hipótese. Se calhar ele é péssimo treinador, mas o que ele está a dizer é tudo verdade. Ele é de uma eloquência. Aconselho qualquer pessoa a ver o que ele está a dizer. Eu acho que mais uma vez isso é resolvido pelas circunstâncias onde nós temos a capacidade de avaliar... A primeira coisa é reconhecer. Pronto. Mas eu acho que isso resolve-se nesta perspectiva. Nós temos de ter a capacidade de não... nós em Portugal temos a tendência de convidar para trabalhar connosco pessoas que nós conhecemos, que nos são próximas. Nos países pequenos é normal. É importante que esse ciclo seja quebrado. Tem que ser quebrado. É preciso que haja igualdade de oportunidades no acesso a profissões como apresentador de televisão, como pivô de telejornal. Há vários casos hoje em dia meter um tipo negro, que estão a transformar... Os comentários, acho que foi a CNN. Mas esses comentários é normal. Miguel, quando as mulheres começaram a usar calças, os comentários eram exatamente os mesmos. Quando as mulheres começaram a fumar, os comentários eram exatamente os mesmos. Já estão cá imenso tempo. Quando casais interraciais começaram a viver entre si, a namorar, a casar, os comentários eram exatamente os mesmos. Há uma reação normal de quem é ultrapassado pela sociedade. Felizmente a sociedade evoluiu muito e continua a evoluir. Mas o comentário é quando o executivo diz isto... está a dizer, está tudo bem, isto vai lá, é só preciso mais 500 ou 1000 anos, está tudo bem. Olha, eu não, pronto, nesta parte do podcast... Aí eu não consigo... Nesta parte do podcast não vai ter tanta audiência, porque eu não vou conseguir concordar contigo, porque o Primeiro-Ministro... Aí talvez tenha mais audiência. É só por isto, o Primeiro-Ministro é chefe de executivo e ele representa o Estado. Claro. E se ele assumir que há racismo estrutural, ele está a dizer que as instituições que dirige, que superintende, que tutela, são instituições no qual esse mesmo racismo está impregnado. Está. E eu consigo... Eu acho que está. Não é essa... Olha, não é essa... Não é a visão dos portugueses. Não é essa a minha experiência. Não é essa a minha experiência, porque... Quando eu dialogo com as pessoas, não vejo essa... Quantos ministros negros, quantos secretários de Estado negros? Nós somos de uma arrogância, porque os portugueses estão sempre a dizer que os Estados Unidos e a Inglaterra são países altamente racistas. Não são nada, nós somos 50 vezes mais racistas. Porque a questão é que nos Estados Unidos e Inglaterra os negros já têm algum poder e vêm desatinar. E depois há confronto. No dia que os negros saírem dos guetos onde estão em Portugal e vierem ameaçar-nos no nosso trabalho, etc., etc., vai haver pancadaria na mesma. Nós estamos num estádio muito atrás. Olha, isto é a minha visão, posso estar errado. Eu fiz mas cada vez, não consigo... A minha experiência de vida eu, como te estava a dizer, cresci na década de 80, na década de 90, e quando eu pensava nas pessoas que tinham minha idade nessa altura, as crianças que eram negras nessa altura vinham de facto de famílias pobres, tinham a ação social escolar, sabíamos quais eram os bairros de que vinham.
Hoje, felizmente, há uma grande classe média e, felizmente, também pessoas que têm funções de destaque na vida social, na vida económica, com cores de pele diferente. Negros já quase não há. Negros quase não há. Não é isso, olha, não é isso que sinto, não é isso que sinto, por exemplo, relativamente aos meus alunos e ao número de pessoas que acedem a essa... na Josefa de Óbidos, uma escola oficial, pública, onde é que... não vejo lá ninguém. Miguel, aí entrávamos num problema muito delicado, que é saber também o elitismo das escolas públicas e, designadamente, o elitismo das escolas por bairro. Quando temos casas... Quando temos que a coisa é estrutural. Quando temos T2 à venda por 800 mil euros em Lisboa, é normal que determinadas pessoas que têm rendimentos baixos não possam viver nesses bairros. Então, e se não vivem nesses bairros, não podem frequentar essas mesmas escolas. Então é estrutural, não tem a ver com... Se tu me dissesse estrutural no sentido de ser sistémico... Isso é sistémico, claro. Tens razão. Claro. A minha interpretação do estrutural tem a ver com a instituição. Eu acho que não é institucional. Mas os políticos falam... O que eu acho é que a escola não é racista, a saúde, os hospitais não são racistas, as polícias não são racistas enquanto instituição. Sim, que haja focos de racismo preocupantes, e em alguns setores há mais do que noutros. Mas eu acho que a coisa é mais grave do que isso. Mas, acho que temos que acabar. Estamos há uma hora e meia a falar. Foi um prazer enorme, adorei a entrevista, aprendi imenso. Tu és um tipo super eloquente e muito bem preparado, era a ideia que eu tinha e confirmo agora durante a entrevista. Por isso, naturalmente havemos de nos cruzar mais tarde. Olha, isso é daquelas, só mesmo para terminar, é daquelas coisas que um entrevistado não sabe como reagir por isto, porque o meu principal objetivo, e eu sigo mesmo essa máxima do Sócrates, não do engenheiro, do filósofo, que é precisamente... Isto agora é outra vez as audiências lá para cima. Que é precisamente a ideia de que conhece-te a ti mesmo. O meu objetivo é precisamente tornar-me mais descomplicado. Portanto, a minha pretensão é, tanto quanto possível, conseguir comunicar com os outros, conseguir transmitir. O meu objetivo, quando eu partilho aquilo que sei, aquilo que li, não é de forma nenhuma estar-me a colocar numa posição